Como eu identifico e curo a minha criança interior? Roda a vinheta. Como criança, Aline, eu já sou uma adulta, eu já tenho 20, 30, 40, 50 anos ou mais. Mas vocês sabiam que para sempre a gente carrega no nosso interior a nossa criança? É muito importante a gente identificar isso acontecendo e buscar colocar consciência para curar. Tudo que a gente viu, ouviu e sentiu enquanto a gente era criança, desde a fase uterina, essas sensações nos iniciaram com algo que a gente ouvia lá do mundo exterior, dos nossos pais ou da nossa mãe, sentimentos depois que ela teve ao longo dessa gravidez, como foi a nossa infância, onde a gente cresceu. Esse entorno, esse lugar, as coisas que aconteciam, o que nos falavam, como a gente se sentia, foram virando marcas que a gente vai levar ao longo da vida e que ficam guardadas no nosso inconsciente ou subconsciente. Vocês sabiam que apenas 5% da nossa mente é consciente e outros 95% são inconscientes, onde ficam guardadas as nossas memórias de infância e também as memórias de outras vidas, portanto, os nossos desejos de alma. E é aí que isso vai influenciar ao longo da nossa juventude, do nosso adulto e por aí vai. Se por acaso a gente foi gerado a partir de um estupro, se aconteceu dessa mãe ter vontades, pensamentos de aborto, se foram ouvidas muitas brigas, seja ainda na fase uterina ou enquanto a gente era criança, se existiam dificuldade de relação na família e a gente escutava coisas, se na forma que a gente era tratado havia sempre muitas restrições ou colocações que nos faziam nos sentir desanimados com a gente mesmo, isso depois vai reverberar ao longo da vida com as nossas sensações que nós estaremos buscando para reproduzir a nossa infância. E por que isso então é tão importante? Que ao invés de nos afastarmos dessas sensações que tivemos e que foram incômodas e que foram nocivas na nossa fase uterina, enquanto bebês ou crianças, nós buscamos continuar na vida adulta nos nutrindo dessas mesmas sensações. É por isso que muitos de nós apagamos a fase da infância, não lembramos mais do que aconteceu, não lembramos detalhes de como a gente era, do que a gente falava, de como a gente brincava, porque muitos usaram esse artifício inconsciente de proteção, de apagar esses acontecimentos que ficaram guardados então no subconsciente para acharmos que teríamos uma vida mais tranquila longe desses sentimentos, longe dessas sensações. Mas como elas ficam guardadas com a gente, por mais que a gente não lembre, elas vão reverberar na nossa vida e vão trazer situações muito desafiadoras para o nosso amadurecimento. Vão inclusive materializar na nossa vida situações repetitivas até que a gente se dê conta do que a gente está passando. Todas essas situações que a gente passa podem nos tornar pessoas muito frágeis, dependentes de outras pessoas emocionalmente, financeiramente. Podemos buscar em substâncias algo que nos falta, em alimentos, em álcool, em drogas, porque está tudo no inconsciente, ficamos sem saber o que é esse vazio. Podemos nos tornar muito vaidosos pelo lado tóxico, podemos querer que as coisas sempre sejam feitas do nosso jeito, podemos nos tornar controladores,
da vida dos outros, esquecendo da gente, né? Um perfil que é chamado de boazinha e salvadora, que faz tudo para ajudar todos, né? E que vai aos poucos esquecendo da própria vida. Pessoas reativas, muito bravas, né? Com medo de ter responsabilidades. Isso vai virando como uma crença que a gente precisa reproduzir depois enquanto adulto, né? Sem acreditar na gente, né? Com muito medo do que os outros vão pensar, né? Com inúmeras disfunções a partir do que a gente viveu na nossa infância. Por mais que esse tema possa parecer que há um culpado por ter nos deixado dessa forma, o que é importante a gente compreender é que os nossos pais, os cuidadores, nos deram o que eles sabiam, o que eles tinham de consciência naquele momento da vida. Assim como nós, que ao longo da vida adulta temos passado por certas situações e não agido da melhor forma que a gente poderia, porque a gente ainda não tinha, por exemplo, a consciência ontem que a gente tem hoje. E no caso dos nossos pais ou cuidadores, é a mesma coisa. Muitos deles, inclusive, os conceberam ainda com situações das suas crianças feridas, com situações desafiadoras da infância deles, onde passaram por inúmeras feridas, numa época ainda onde nada disso de autoconhecimento, de autocuidado, né, de mente, era abordado dessa forma. Era uma época onde isso era ainda mais desafiador, onde muitos pais ou cuidadores precisaram aprender a ser pais, inclusive com a gente. É interessante falar que faz parte dessa compreensão a liberação de qualquer culpa que recaia sobre essas pessoas, porque essas pessoas também não tinham a melhor consciência, mas tinham a melhor das intenções. Naquele momento, com o que eles sabiam, eles fizeram o melhor que podiam por nós. E o mais lindo, inclusive, que foi feito é nos dar vida. Então, o que a gente fala no autoconhecimento é que a partir da gente ter o direito à vida, a partir da gente ter nascido, por muitos desafios a gente passou, mas chega um momento que a gente tem que fazer essa decisão de compreender e liberar os nossos pais e cuidadores e antepassados e, né, se apropriar da nossa vida, podendo então construir a nossa jornada distante dessas crenças que ficaram coladas no nosso subconsciente. Outro passo super importante é a gente procurar saber como foi a nossa infância, porque apenas colocando consciência em situações que aconteceram e que muitas vezes, como eu disse, não lembramos, é que podemos começar a entender a forma que agimos no mundo, na vida, nas nossas relações hoje. Então, conversar com os pais, conversar com avós, buscar compreender onde crescemos, com que tipo de referências, como foi o relacionamento dos nossos pais, qual é a referência de amor e de cuidados que existia nessa família, nesse seio familiar, como nos sentíamos tratados enquanto eram crianças, que situações mais marcantes aconteceram, houve alguma rejeição, houve algum abandono, há motivos que geraram em ti algum medo. Toda essa investigação vai nos trazendo embasamento para começar a entender as nossas ações no mundo hoje, como nos portamos frente aos nossos relacionamentos, que muitas vezes podem estar acontecendo de forma repetida, onde estamos trazendo as nossas crenças para um relacionamento e encontrando um outro par com as suas crenças de infância também. Por isso, duas crianças feridas e que muitas vezes não conseguem se maturar e se desenvolver enquanto adultos independentes e saudáveis. Como então fazer o acolhimento e o contato com a nossa criança interior? Existem muitas técnicas na internet. O meu desejo aqui é abrir esse assunto para quem está no meu ciclo, incentivando que depois sejam procurados mais vídeos
mais textos, quem sabe levado esse assunto, né, a um profissional da tua confiança. O que eu estou podendo fazer aqui por ti é te alertar para esse tema e te falar de algumas técnicas que eu mesma usei, foram muito úteis para começar a curar a minha criança interior. Um pouco disso começa a ser falado no primeiro vídeo, que eu deixo o link aqui, e eu dou seguimento, então, trazendo um pouco dessas minhas histórias pessoais como gancho para ti também começares a cura da tua criança interior. Uma das técnicas que podem ser utilizadas e que inclusive existem meditações focadas nisso, é como se tu imaginasse, fizesse uma visualização da tua criança com 5, 6, 7 aninhos, tu procurando lembrar, né, nem que seja de uma fotografia com essa idade, olhando com ternura para a tua criança, observando os olhinhos dela, fazendo aos pouquinhos ela se aproximar de ti, pequenininha, e hoje tu grande, adulta, e tu guardar a tua criança interior dentro do teu coração. Mas para que isso, Aline? Isso faz algum resultado? Fazendo as meditações e as técnicas de visualizações aos poucos, tu vais acolhendo a tua criança e compreendendo que em alguns momentos da tua vida, quando tu age de certa forma mais birrenta, mais impositiva, mais todas as sensações que mais se parecem com de uma criança, tu estás na tua criança e não no teu adulto. Então, o que se pode fazer em alguns momentos é a gente olhar para a nossa criança, olhar para baixo como se a nossa criança olhasse para a gente e a gente acolher e dizer: fica tranquila, tu não vai mais passar por essas situações que tu passava, eu te acolho agora, eu sou adulta e eu cuido dessa situação. Então são momentos de acolhimento quando tu notas que a dor tá te vencendo, que o medo tá te ganhando, que a raiva tá te vindo, que a birra tá te possuindo. Você precisa fazer algumas técnicas que compreendam que isso vem da tua criança, não é do teu adulto, que isso não é uma realidade, que muitas vezes são as confusões dos teus próprios pensamentos, das tuas memórias que estão vindo à tona e deixando com que o teu adulto saudável resbale na tua criança ferida. Existem também outras técnicas para a limpeza das memórias. Uma delas que eu gosto sempre de sugerir para os meus consulentes é o Ho'oponopono, que é uma técnica de oração, meditação, né, que é indicado aí fazer 1 mês seguido antes de dormir, colocar aquele áudiozinho, né, ela é uma oração grande, né, mas ela tem aquela parte que é mais conhecida, que é: sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. O que reverbera isso no nosso inconsciente, aos poucos liberando? Me perdoe, né, divindade, universo, natureza, Deus, por eu vir agindo assim na minha criança, de forma que não tem me proporcionado boas situações e nem em quem está perto de mim. Me perdoe por agir dessa forma porque eu não tinha consciência, eu não sabia do que se tratava, eu não tinha autocontrole das minhas próprias emoções, eu quero agir diferente. Eu te amo, eu reconheço o divino dentro de mim, então eu te amo e eu me amo. Eu reconheço que eu posso ser melhor, que eu posso ser mais adulta, que eu posso ser uma pessoa mais compreensiva do outro e de mim mesma. Sou grata por todas as pequenas vitórias do dia a dia, seja acordar, seja conseguir fazer um roteiro para um vídeo, um atendimento, a limpeza da casa, o cuidado com o filho, todas as pequenas, grandes coisas que formam o nosso dia a dia. Sou grato. Nessa oração repetida ao longo de um período que tu vai sentir, né, no teu coração, ou mesmo ao longo do dia, às vezes lembrando dessas palavrinhas poderosas, vamos trabalhando as memórias
que não nos favorecem nas nossas relações e que nos prendem a dores do passado, buscando relacionamentos, parcerias de trabalho, todos os tipos de situação para que haja os mesmos conflitos da tua criança. Então, colocando consciência em tudo isso, é que podemos aos poucos fazer a cura dessa criança interior ferida, tornando ela uma criança saudável dentro da gente e que seja a nossa pureza, a nossa criatividade, a nossa alegria, o nosso ser que brinca, que se diverte, tudo isso que pode ser muito inspirador, não só para a gente, mas para as nossas relações no mundo. A nossa criança, ela vai continuar então morando aqui com a gente no nosso coração, trazendo toda a inspiração e a beleza da pureza da nossa criança. Criança interior. Eu peço para ti para deixar a tua curtida aqui, compartilhar, enviar para alguém que tu acha que vai gostar desse tema. Também se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito. Aqui, o meu agradecimento por assistirem até aqui. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.